Amados irmãos, que a paz do Divino Mestre Jesus esteja conosco. Para as nossas reflexões de hoje, quero propor uma questão muito interessante, a fim de que possamos, de alguma forma, aferirmos as nossas conquistas espirituais. Por exemplo, como nós reagimos quando alguém que nós amamos desencarna? Nós aceitamos a desencarnação serenamente ou nos desesperamos? Nós nos conformamos ou nos revoltamos com Deus porque tirou da nossa vida aquele ente querido? Estas e outras questões servem para que nós possamos analisar como nós estamos consolidando em nós as virtudes que em Jesus Cristo temos um modelo a ser seguido. Porque o Senhor aceitou a cruz, ensinando-nos de que neste mundo teríamos aflições. E a sua ressurreição, 3 dias após, representam para nós ele, o ser perfeito, ressurreito, e nós, através das reencarnações, alcançaremos a remissão perante a própria consciência. O Espiritismo nos revela que somos espíritos imortais, portanto, viveremos para sempre. E quando alguém desencarna, ele está simplesmente deixando uma vestimenta, um instrumento em que ele se manifestou no mundo físico mais denso, para agora participar da vida em outro plano. Mas muitos dos nossos irmãos que passam por essa experiência não admitem e blasfemam, ficam contra Deus e o mundo. Mas para estes irmãos, o Espiritismo, o Consolador prometido por Jesus, traz uma mensagem de esperança, lenificadora das dores daqueles que acreditam que a vida termina no túmulo. Ledo engano. Quero dizer a você, meu irmão, minha irmã, que tem pranteado, que tem chorado desesperadamente, porque separou-se do ser amado, que ele está vivo. Este ser vive. Este espírito deixou a matéria densa neste plano, mas envergando um corpo espiritual que nós, espíritas, denominamos perispírito. Este espírito continua vivo e recebe os seus pensamentos, recebe os seus sentimentos, e as suas aflições se somam às dele. Seus pensamentos o buscam e ele sofre junto com você. Mas quando você se conforma, aceita, resigna-se
e faz preces de esperança, que confia na providência divina, de que esse ente amado se encontra em outras dimensões, mais vivo do que antes, esta prece de amor, de reconhecimento à misericórdia divina, é como um bálsamo para este espírito que se despediu desta vida e retornou para a vida verdadeira. Certa feita, o rabino Henri Sobel, discursando perante um ente querido, ele formulou a seguinte parábola: para aquele que vai para o outro lado da vida, podemos comparar a um barco que sai do porto. Este barco vai ganhando distância no oceano. Lá na frente temos a linha do horizonte e o barco vai se aproximando até que nós não o vemos mais. Aqui, onde nós nos encontramos, fica a saudade e a tristeza, porque não estamos mais vendo aquele barco. Mas, do outro lado do oceano, existe um porto seguro e seres amados estão felizes por receberem aquele que está chegando. Então, meus queridos irmãos, quando nós passarmos por esses instantes em que olhamos para um corpo inerte que preenchia a nossa vida, porque aquela vida completava a nossa, não nos esqueçamos que ela continua e que ali está uma matéria que vai se transformar. Mas aquela pessoa que nós amamos continua e mais viva do que nunca. Peço licença para narrar um caso pessoal. Quando a minha mãe estava encarnada, teve um momento da sua vida em que ela estava muito doente. E eu percebi que se tratava de algumas anomalias, onde fazia-se necessário que ela procurasse ajuda médica. Mas o seu pudor, peculiar à sua geração, era uma resistência, pois se tratava de uma questão ginecológica, devido às suas queixas a mim dirigidas. Recorri a familiares queridos para que nos apoiassem. E certa noite, eu acordei de madrugada, sabendo que eu estava num desdobramento espiritual. Eu tinha consciência de que meu corpo estava adormecido no leito, mas eu estava fora dele. E uma entidade que eu não conseguia ver o rosto, apenas perceber suas mãos, mostrou-me
minha mãe dormindo. E este espírito pediu para que eu olhasse o seu abdômen e com a sua mão luminosa foi como que, se naquele instante o corpo de minha mãe fosse transparente e aquela entidade ia mostrando-me seus órgãos internos com cores diferentes e dizendo-me: isto é câncer. Evidentemente, voltei para o corpo assustado. De uma certa forma, desesperei-me. Já tomei providências para que uma pessoa muito querida, de confiança da minha mãe, pudesse levá-la ao médico. E depois de feitos os exames, estava confirmado o diagnóstico de câncer. 3 meses após, ela desencarnou. Triste, muito, muito, porque nossos pais, nossos filhos, são os entes mais amados da nossa vida. É como se uma parte de nós já não estivesse conosco. É como se perdêssemos a luz pela qual nos conduzimos. É como se não fôssemos mais nós mesmos. É como se fôssemos incompletos. Mas, recordando-me dos ensinamentos de Jesus, à luz da doutrina espírita, refleti a respeito daquele momento, daqueles dias de sofrimento que contribuíram para o passamento da minha mãe para o plano espiritual. Conformado, aceitei e agradeci a Jesus, porque os benfeitores espirituais vieram recolher o espírito amado da minha mãe. Alguns anos após a sua desencarnação, tive um outro desdobramento. Despertei-me no plano espiritual e, para minha surpresa, reencontrei-me com a minha mãe. Mais jovem, estava bela, muito bem trajada. Recordo-me dos detalhes da roupa que ela estava usando e nós nos abraçamos, felizes, porque ali estava aquela que fora a minha mãe. Passados 17 anos, a saudade continua, mais branda, porque nós nos vemos durante o sono, porque este mecanismo é comum a todos nós. Deus jamais erra e Ele nunca deixaria que nós amássemos alguém e separasse de nós para todo sempre o ser querido. Aquele ser que representa tanto para nós. Então, amados irmãos, que seja pai ou mãe, que sejam filhos, irmãos, estes que nós amamos estão vivos
vivos. E um dia nós os reencontraremos. Nós continuaremos trabalhando pelo nosso progresso espiritual. As reencarnações vão se sucedendo. As reencarnações são experiências necessárias, até que um dia nós não necessitemos mais dessas etapas reencarnatórias. Mas até que nós sejamos espíritos emancipados, passaremos pelas provações e pelas expiações necessárias ao nosso aprimoramento espiritual. Jesus, nosso Mestre e Senhor, é o guia e modelo, ressalta-se, para seguirmos. Nele temos a vida, o caminho, a verdade, e ninguém vai ao Pai senão por Ele. Todos vivemos e viveremos para sempre. Que o Senhor nos abençoe e paz a todos. Muito obrigado.